Olá, turminha. Hoje a gente vai para a nossa última aula da disciplina de atendimento domiciliar. A próxima aula já é a avaliação, tá bom? Como de costume, eu vou deixar disponível os slides, a atividade complementar, um videozinho sobre a disciplina, tá bom? Lembrando que vale nota e a presença de vocês na aula. Qualquer coisa é só me contactar, que eu respondo para vocês, tá bom? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ética, postura e anotação de enfermagem, uma vez que a gente não está no nosso ambiente, né? A gente está na casa do paciente. Então, é extremamente importante tomar cuidado com algumas posturas, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre ética, né? Hoje a gente está no mundo que as coisas acontecem, vão acontecendo, vão correndo, e o mundo é muito rápido, e a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que ser prático, tem que ser eficiente, tem que ser de fazer as coisas de qualidade, né? Mas para tudo isso a gente precisa de um limite, de um bom senso. É complicado depender do bom senso do outro, então para isso existem algumas regrinhas básicas, né, de postura e de ética como um todo, tá bom? Então, o que equilibra a gente? Qual que é o nosso senso, bom senso? É a nossa ética, tá? Ética significa comportamento, a maneira de viver, a forma da gente se relacionar. Por vezes, eu vou encontrar uma situação com a qual eu não concordo dentro do domicílio, de um cuidador brigando com o outro, um reclamando com o outro. Eu tenho que ficar neutra na situação. Eu não posso me interferir nisso, tá? Isso não é um problema meu, tá? Por mais que venha falar, eu vou lembrar da aulinha de comunicação. A gente escuta, a gente apoia, mas a gente não faz juízo de valor, tá? Ética encontra-se vinculada a um conjunto de princípios, né? Então, o que é o bem e o mal, é um equilíbrio, né? O que é o certo e o que é errado, o que são princípios certos, o que são princípios errados, né? Admitido por essa ou por aquela sociedade. Então, pode ser que há 60, 70 anos atrás, a gente admitia uma situação que hoje eu não admito mais. Por exemplo, há 60, 70 anos atrás era admitido, na verdade não é que era admitido, mas a questão da violência doméstica, por exemplo, ela sempre ocorreu e a gente não tinha uma lei que nos protegia, por exemplo, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade de expor isso. Então, naquela época, na sociedade, era admitido de uma forma e hoje é de outra, tá? Só para a gente ter uma ideia para comparar. O COFEI, na resolução 564 de 2017, determinou o nosso código de ética, né? A gente consegue consultar esse código no site do COFEI, tá? Para quem tiver curiosidade. Esse código de ética, ele descreve direitos, deveres, proibições e, inclusive, qualquer não conformidade, ele vai dar sanções e punições sobre isso. Então, por exemplo, qualquer coisa que foge da ética do exercício profissional. Então, eu sou técnico e fui fazer um procedimento de enfermeiro. Não compete ao técnico fazer o procedimento do enfermeiro. Então, cada um tem as suas obrigações, proibições, direitos, deveres. Dependendo do grau da ocorrência de descumprimento desse código de ética, a gente pode, inclusive, perder o direito de exercer a profissão, tá? O Conselho Regional e o Conselho Federal pode cassar o nosso registro, tá bom? Falando um pouquinho de postura, né? Lembrando que postura envolve comunicação, que por vezes, né, a comunicação é dinâmica, né? Ela é contínua, não é só o eu falar, né?
A palavra, por vezes, lembra que eu já disse na outra aula, ela acolhe muito mais do medicamento, e lembrar que não existe uma fórmula para a gente se comunicar, tá? E por vezes a gente não fala só com a boca, a gente fala com o corpo, ou com os olhos, ou com a boca, mas de expressão assim, querendo matar um. Então, a comunicação ela existe de forma verbal e não verbal. E a não verbal, ela é 60% a 70% da nossa comunicação. Olha a importância de eu prestar atenção na nossa postura quando eu estou falando, no nosso olhar, no nosso sorriso, no estar pegando, no contato físico, nos assentimentos, né, com a cabeça, ou assim, ouvir o olho, né? O tom de voz, o ritmo da linguagem, as melodias, as pausas, então tudo isso faz parte de uma comunicação e todo mundo presta atenção na nossa postura com relação a isso. Então, prestar muito atenção nessa comunicação não verbal, que é o pior que a gente pode ver. A pessoa está falando com você e você está olhando para o teto, para o chão, né? Para um lado, para o outro, menos para a pessoa. A comunicação verbal, lembrar que ela tem que ser clara, simples, direta, sucinta, respeitando o ritmo de assimilação da informação. Para um pouco, faz uma pausa naquilo que está falando, pergunta para o paciente, o senhor entendeu aquilo que eu estou falando? Estou explicando para ele, ó, eu vou puncionar o acesso, porque eu vou ter que fazer uma medicação no senhor, que essa medicação pode causar em você náuseas, vômitos, diarreia. Deixa ele assimilar a informação, não passa a informação rápida, passa a informação devagar. Pergunta para ele, o senhor tem alguma dúvida? Eu posso fazer, eu não posso fazer, né? A comunicação verbal é 7% só de toda a comunicação. Olha a importância da comunicação não verbal, da nossa postura quando a gente fala, tá? O tom de voz e a melodia, 38%. Às vezes eu não presto atenção no meu tom de voz, para mim eu não estou gritando, mas para quem está recebendo a informação, estou gritando. Então, é comum a gente fazer uma brincadeira quando a gente tem treinamentos profissionais, que a gente brinca de uma coisa que a gente brincava muito na infância, que era o telefone sem fio. Olha quanto ruído pode acontecer nesses 38% no tom de comunicação, na comunicação verbal. Às vezes a pessoa falava A, chegava lá, o último da fila estava falando Y. Ou seja, nada a ver, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Principalmente quando a gente está dentro da casa do paciente, né? A gente tem que se manter numa posição mais neutra possível, sem o mínimo do mínimo de emissão de valores, tá? O que eu acredito na minha religião, o que eu tenho a crença, minhas crenças, meus costumes, minhas tradições, ficam da porta para fora da casa do paciente, tá? Assim como quando eu estou no hospital, eu tenho que tomar cuidado com a minha apresentação pessoal, no domicílio é a mesma coisa. Vão sempre de branco, cabelo curto ou preso, evita perfume com cheiro muito forte. Eu posso estar cuidando de paciente com cuidados paliativos ou que estão fazendo quimioterapia, que o cheiro vai influenciar muito. As unhas curtas com esmalte claros, né? Lembra da regrinha da NR32 que a gente estudou um pouquinho nas aulas? Ela serve para atendimento no domicílio do paciente, lembra? Não importa onde eu estou prestando assistência de saúde ao paciente. Aonde tiver assistência à saúde, eu vou ter a NR32 vigorando e eu tenho que lembrar de sempre respeitá-la, tá bom? E aí a gente chega numa coisa importante que eu tenho que falar sobre a anotação de enfermagem, né? É uma coisa rápida? É chato de fazer? Mas é o que garante a nossa sobrevivência. Qualquer processo que tiver, qualquer problema que tiver, aonde eu vou consultar? Na anotação. Se não está escrito, não fiz. Eu posso até ter feito a medicação, mas eu chequei? Não. Eu escrevi que eu fiz? Não. Então, eu não fiz. Deu para entender? Ah, eu dei o banho. Você anotou que deu banho? Ah, eu fiz os controles de sinais vitais. Você anotou?
Não. Então, a gente só vai conseguir comprovar aquilo que a gente faz sendo aquilo que a gente anota, tá bom? Então, o que eu vou anotar? Condições do paciente, fatos ocorridos, procedimentos executados, assistência prestada, permitindo que eu continue, eu passe o plantão para o meu colega, e o meu colega possa ver isso, e quem vier consultar qualquer anotação vai saber como que foi o meu plantão e o dia do paciente. O que eu não devo anotar. Brigas, confusões, desentendimentos com família, com o bispo, com o periquito, com o papagaio, com o meu colega, isso não. Prontuário do paciente são anotações referentes ao paciente, tá? Para que eu faço isso? É uma forma de comunicação entre a gente. Eu passo o plantão em cima da minha anotação. Ela que serve de base para a SAI, então o enfermeiro vai saber quais são os cuidados que ele precisa ainda prescrever para o paciente, de acordo com aquilo que a gente assina, com aquilo que a gente escreve. Ela é base do documento legal. Então, se eu tiver qualquer processo legal, a família processou o home care, processou a empresa, eu tenho guardado o registro da informação. Ela acompanha a evolução do paciente, eu estou vendo se a lesão piorou, se não piorou, se ele comeu, se ele não comeu, se ele está melhor, se ele não está melhor, se tomou banho de aspersão, depois tomou banho de leito, por que tomou banho de leito? É uma fonte de avaliação da assistência prestada, serve de ações de enfermagem em processos legais, não só no Corém, mas em processos civis, tá? Serve de auditoria para saber, o convênio está glosando que eu estou usando muita gase. Onde que eu vou saber se eu estou usando muita gase ou não? Lá na anotação daquilo que vocês colocaram. Usei tantas gases, estava com bastante exudato, teve que trocar o curativo mais vezes. Isso são coisas importantes que a gente vai anotando e que, num processo de auditoria, eu consigo comprovar o material utilizado de acordo com aquilo que foi checado e escrito. E colaborar para ensino e pesquisa, uma vez que eu posso usar esses dados do prontuário para estudo científico, por exemplo. Então, o que eu vou anotar? Todos os cuidados prestados, sinais e sintomas, intercorrências, resposta do paciente a ações realizadas. Quer um bom exemplo disso? Paciente às 10 horas da manhã com quadro de dor 8. Feito medicação tramal conforme prescrição médica. 1 hora depois, checado, feito controle de dor. Paciente com dor 2. Entra em contato com o médico, o qual orienta a fazer uma dose de resgate de morfina. Feito um resgate de morfina às 10h30. Verificados sinais de novo de dor, controle de dor após 1 hora, paciente relata dor 0. Então, olha tudo que a gente pode ir e deve estar anotando, tá? Ou seja, essa ação que eu fiz de medicar, teve efeito, não teve efeito, funcionou, não funcionou, tá bom? Alguns cuidados importantes, tem uma resolução do Corém, tem um livrinho do Corém de 2009, no próprio site do Conselho dá para baixar, que ele põe algumas coisinhas importantes, tá? Verificar e anotar no impresso disponibilizado no domicílio, então é comum a gente ter anotação de evolução médica, evolução de enfermagem, anotação de enfermagem, prescrição médica, prescrição de enfermagem, tá tudo de acordo com o site, tá? Então, a gente vai ver direitinho aonde que eu vou anotar, o tipo de tinta, a cor da caneta, o local da assinatura. Preencher o cabeçalho se ele não tiver preenchido com os dados completos do paciente, lembrando sempre a meta 1. Então, é o nome completo e data de nascimento. Iniciar a anotação informando sempre a data e o horário. Por último, eu não deixo nenhum espaço em branco. Eu vou passar um traço, já assinar e carimbar, tá? Se eu deixo espaço em branco, eu deixo margem a alguém chegar e escrever. Escrever de modo exato, completo, conciso e legível. Cuidado com os erros de português, pelo amor de Deus.
Estou na dúvida de como escreve uma palavra, pesquisa. O Google está aí para isso, facilita a nossa vida. Utilize termos científicos. Paciente fez xixi. Não. Paciente apresentou diurese em média quantidade de aspecto claro com odor característico. Olha a diferença do paciente fez xixi. Pouco xixi, muito xixi. Comeu bastante, não comeu bastante. Utilizar somente abreviaturas conhecidas e estabelecidas pelo home care. Então, via de regra, existe um código de abreviatura. Então, por exemplo, são abreviaturas que são permitidas naquela empresa. O que às vezes é permitido na minha empresa não é permitido na sua. Isso vale para hospital, isso vale para casa, isso vale para qualquer coisa, tá? Utilizar frases curtas, exprimir cada observação em uma frase. Concisa na informação, mas a informação tem que ser precisa. Anotar horários com clareza. Então, por exemplo, 1h30, 15 horas. Não rasurar. Se errou, põe lá vírgula, digo, vírgula, e escreve o que é correto. Realizado curativo em região glútea direita. Digo, esquerda. Região glútea esquerda, porque não, em vez de fazer o curativo era a esquerda, escreveu direita. Não rasura. Põe vírgula, digo, vírgula e corrige a frase. Obrigatórios do carimbo legível de acordo com as regras do conselho. Ah, tá bonitinho o meu nome lá, corei, número, escrito técnico de enfermagem. Não pode, agora é tudo numa linha só. Então tem que olhar direitinho no conselho antes de fazer o carimbo. E não deixar espaço entre anotação e assinatura. Eu deixei aqui alguns modelinhos de anotação de enfermagem para vocês consultarem, tá? É uma coisa que está bem descritinha, né? Ah, mas é grande, olha o tamanho da anotação. Mas lembre, é o tamanho da anotação, é aquilo que vai garantir aquilo que a gente fez ou deixou de fazer para o paciente, tá bom? Hoje a aulinha foi um pouquinho mais curtinha, mas não menos importante para a gente terminar a nossa disciplina falando um pouquinho de postura e do nosso papel na anotação de enfermagem. A próxima aula já é a prova. Abraço a todos. Tchau, tchau.